Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa meditação de hoje. Vamos começar orando, tá? Como sempre fazemos, para que o Senhor nos oriente na meditação da sua palavra, né? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia em que apresentamos-nos diante do Senhor com a vida que o Senhor tem nos dado, com saúde, providos, debaixo da sua bênção. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos juntos em teu nome e ao redor da sua palavra, sob a direção do seu Santo Espírito. Nós te agradecemos por isso. Nós respondemos ao Senhor, porque o Senhor é que está no início de tudo isso, Senhor. Consagramos esse tempo ao Senhor, consagramos nossa vida, nosso coração e esperamos com muita confiança que o Senhor nos dará conhecimento, discernimento, sabedoria, fé para viver. Nós oramos por isso, Senhor, com confiança e com gratidão no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós começamos hoje com essa lição 23, os temas que, segundo a introdução que eu fiz, são o conteúdo da nossa esperança, né? Nós começamos esse segundo semestre dizendo que faríamos uma reflexão sobre a esperança, depois falaríamos sobre o conteúdo da esperança, né? E faríamos isso naquela perspectiva do Juan Stan, né? Até coloquei aí no pé da folha as páginas a que se refere essa lição, a perspectiva dele de relacionar o conteúdo da esperança com a nossa vida prática e com a missão, né? O Juan Stan é um pastor batista norte-americano, costarriquenho, que se dedica a estudos de escatologia. E ele faz uma crítica quando se estuda a escatologia sem vínculo, né, sem vincular com a vida de fé e com a missão da igreja, né? Ele diz que tudo que Deus faz tem um sentido, né? E não faria sentido nós guardarmos esses fatos para o futuro, né, e não vivermos à luz deles. Então a nossa fé depende desses eventos futuros para ter um sentido agora. Como nós estamos falando de esperança, e a esperança é uma atitude de fé, uma resposta de fé a algo que não se vê, então a proposta dele é que nós antecipemos essas coisas, que nós busquemos a perspectiva do futuro para viver agora, então, à luz do futuro, né? Se nós fôssemos comparar com o raiar do sol, né, o dia ainda não chegou, o sol ainda não brilha com toda a sua força, mas nós já vemos os primeiros raios no horizonte e vivemos à luz deles. Não vivemos como quem está no escuro, para usar as palavras do apóstolo Paulo. Nós não somos da noite, nós não somos como os que dormem, né? O dia ainda não chegou, mas nós já vislumbramos os primeiros raios, os primeiros sinais do sol no céu. E à luz dessa esperança vivemos, né? Isso significa que as promessas futuras, aquilo em que esperamos, ou em quem esperamos, tem que determinar o modo como vivemos agora. Individualmente, minha vida, e também coletivamente, nossa igreja, nossa missão, nosso modo de viver. Se nós não vivermos à luz das promessas futuras, da fidelidade de Deus, efetivamente não esperamos. Isso é uma chave que ele coloca logo no início. Se as promessas futuras estiverem guardadas numa caixa, em assuntos aleatórios que estão lá no fundo e que não tem a ver com a nossa vida prática, efetivamente não esperamos nada. Essa não é a esperança bíblica. Deu para entender a confrontação que ele apresenta? Ele coloca também
também a missão e a esperança na mesma perspectiva, né? Então ele pega, por exemplo, Mateus 20, 28, aliás, 28, 20, desculpem, 28, 20, o texto da grande comissão, né? E ele fala assim, ide por todo mundo, tal, aquele texto que vocês conhecem, e termina assim: estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, né? E lá em Atos 1, que é o texto que vamos começar a nossa meditação hoje, ele fala assim: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então tem dois atés aqui, né? Dois até o fim do tempo, né? E até o fim do mundo, fim da terra, né? Confins da terra, né? Aqui ele relaciona então a missão com a escatologia. E ele diz que nós só podemos fazer missão à luz da escatologia. E só podemos ter a esperança escatológica fazendo missão. E essas duas coisas não podem se separar, senão elas se anulam, tá? Por isso tem tanta bobagem e ficção e especulação e ficção científica a respeito da escatologia, né? Por isso tanta novela, tanto filme, tanta baboseira, tanta teologia fundo de quintal, né, a respeito da escatologia, porque não tem relação com a nossa vida prática, né? Então o desafio é esse: estudarmos a partir de agora, né, desse domingo, cerca de 3 aulas mais ou menos por cada tema, fazendo a seguinte dinâmica. E essa dinâmica, essa metodologia é do irmão Juan Stan. Primeiro, o que a Bíblia diz a respeito do assunto. Nós temos 4 temas para estudar: vinda de Cristo, ressurreição, juízo final e nova terra, nova criação, né? Primeiro, o que a Bíblia diz a respeito do tema. Segundo, o que isso tem a ver com a minha vida. Como que eu posso ajustar minha vida, minha conduta, meu modo de viver à luz desta esperança, para efetivamente esperar isso, né? Se eu não me movo em relação a essa verdade, então de fato eu não estou esperando. E o terceiro aspecto: como eu posso viver como igreja, né? A missão minha e da igreja à luz desta esperança. Então hoje, nesta aula, estamos abrindo o primeiro desses temas, né? E a primeira perspectiva, a primeira abordagem, que é o que a Bíblia diz a respeito. Ok? O contexto aqui desse bate-papo é Jesus já ressurreto, já mostrou toda a história dele na terra. E essa pergunta aqui que os discípulos fazem não é uma pergunta de gueto. Quando que ele vai restaurar o reino? Sim. Vamos entrar aí já. Não entenderam muita coisa, né? Não, com certeza. E nós também não, né? A gente vai ver que, se a gente pensar que tudo na Bíblia tem um motivo, né, tem uma razão de ser, que a Bíblia não enche linguiça e nem preenche, né, nem preenche página vazia, né? Então, a perspectiva equivocada deles, né, é também um exemplo dos equívocos que nós cometemos em relação ao reino, né? Nós mal falamos sobre o reino, né? Essa é uma herança da história da igreja, né? Nós mal falamos sobre o reino de Deus, do qual testemunhamos, né? E do qual somos as primícias, né? Os primeiros modelos do reino que será, né? Então nós temos muita coisa aqui para pensar. O Delbert, né? O Del já nos levou aí para o primeiro texto. Deixa eu só dizer aqui. Nós vamos seguir a abordagem que o nosso irmão lá do livro sugere. Esses 2 textos aí. Aliás, eu coloquei um terceiro aqui como quase rodapé, né, porque ele voltará a ser estudado, que é o texto de Atos 1 e o texto de Tessalonicenses, né? Vamos olhar esses textos dentro daquela perspectiva da teologia bíblica, né? Vamos nos aproximar desse texto, lá onde ele se encontra, né? E olhá-los lá.
né? Na próxima aula, eu vou duplicar, né, essa aula do ensino bíblico. Na próxima aula, eu pretendo entrar no sermão profético de Jesus, né, que é Mateus 24, Marcos 13, Lucas 17 e 21, né, que também tem muito material para a gente pensar, para então prosseguirmos para as outras aulas. O primeiro texto é o texto de Atos 1, né, o único texto da Bíblia que fala da ascensão de Jesus, né? Então, veja, nós temos, na verdade, poucos textos na Bíblia que descrevem a vinda do Senhor, né? Então, a vinda do Senhor é uma promessa, ela está estampada nas Escrituras em diversos textos, muito pulsante na igreja primitiva, mas nós temos poucos textos que falam de modo detalhado da vinda de Jesus, né? E não tem nenhum texto que trate o assunto de modo completo. Então nós temos peças de um grande quebra-cabeça, né? E não temos a paisagem completa, não temos a tampa da caixa, né, para montar o quadro todo, né? Então vamos olhar estas peças aqui que nos são dadas. A importância do texto da ascensão é porque ele nos dá uma visão, uma noção, uma promessa de como será a vinda de Jesus. Então é como se nós pegássemos a cena da ascensão, que está descrita muito sucintamente em apenas o livro de Atos. Mateus não conta, Marcos não conta, Lucas não conta no seu evangelho, João também não conta. Então é um texto dito assim muito brevemente, né? E aqui ele nos diz apenas isso. Versículo 9: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Não sabemos como, em que posição, né? Se ele foi dando tchauzinho, se ele foi dando uma mão estendida, não sabemos. Elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Versículo 10: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, eu percebi que na minha folha eu coloquei 2 anjos, mas isso é invenção minha, né? A gente subentende, veja o que nós fazemos com o texto bíblico, né? 2 anjos e tal. A Bíblia não diz que são anjos. 2 homens vestidos de branco. Certamente, né, pessoas enviadas por Deus, né? Muito provavelmente anjos, evidentemente, descrito como vestidos de branco, muito provavelmente anjos, mas nem isso a Bíblia diz, né? O texto fala 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, não apareceram no céu, voando, né, etc, etc, esvoaçando, né? Ao lado deles, junto deles, e disse: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assunto aqui não é assunto de conversa, né? Mas assunto de ascensão, assunção, né? Nossa, acho que nem tem um verbo para isso, né? É assunção, mas não, tem ascensão e assunção, as duas palavras existem. Ascender, subir, ascensão, mas tem também assunção, que eu não sei se existe um verbo para isso, né? Assumir não é, não sei. Bom, esse Jesus que foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Então nós pegamos a cena da subida ao céu e rebobinamos a fita, né? Esse Jesus e não outro, esse Jesus virá do modo como o vistes subir. Jesus estava no monte, conversando com eles, provavelmente deu as últimas instruções, né? Conforme diz Mateus, conforme diz Marcos, Lucas e agora aqui o livro de Atos, né? O texto que o Del falou, né? Jesus esteve por cerca de 40 dias conversando com eles, comendo com eles e falando-lhes a respeito do reino de Deus. E os discípulos perguntaram: Senhor, será nesse tempo em que tu vais restaurar o reino?
Jesus responde no versículo 7, isto não é da alçada de vocês, né? Mas da exclusiva competência de Deus. Mas lhes darei um outro reino, né? Um outro poder, uma outra exousia, uma outra autoridade, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então é como se os anjos estivessem dizendo o seguinte: por que estão olhando para cima? Olhem para a frente. Jesus não está falando de nada que vem agora, né? Está falando de algo que virá depois. Então olhem para Jerusalém, olhem para a Judeia, olhem Samaria e vão andando. E se juntarmos isso com Mateus 28:20, eu estarei com vocês. Ora, não foi para o céu, mas eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Então esse Jesus, esse mesmo Jesus, né, está com a igreja até o fim dos tempos e envia a igreja até o fim da terra. E enquanto faz a missão, enquanto vive a esperança, espera esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu. Ele virá do mesmo modo. Bom, esta é uma promessa que, digamos, contém todo o desfecho da história humana, todo o desfecho da história dos tempos e todo o desfecho da nossa fé. Toda a nossa fé é vivida na perspectiva desse até, né? A nossa esperança está aqui, né? Enquanto aguardamos o fim dos tempos e enquanto cumprimos a nossa missão. Bom, esse texto é uma descrição de entrada, né, que nós podemos usar para falar da nossa esperança. Isso significa que o próprio Jesus virá, significa que virá à terra e significa que viverá dentre nós, porque fala, dentre vós foi tomado, voltará para vós. Eu queria, antes de abrir a palavra, apenas pontuar aqui uma questão para a gente pensar, porque às vezes o nosso pensamento se distorce, né, muito facilmente. A gente pode pensar num Jesus, aqui está o planeta Terra, né? Aqui está a nossa igreja. Né? Podemos pensar num Jesus que subiu aos céus, né? Foi embora. E um dia virá. Né? Então, a ascensão, né, para cima e vinda de Jesus, né? Sua vinda. Parece um Jesus ausente, né? Parece um Jesus que se foi. Né? Enviou no lugar dele o Espírito Santo, mas se foi, né? E deixou a igreja aí. E um dia virá. Mas nós podemos questionar esse pensamento, né? À luz de Mateus 28:20, né? Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, ide, portanto, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? Então, esta ascensão de Jesus não significa distanciamento, como é que poderia dizer? Alienação, né? Ausência da igreja, mas exaltação, glorificação e posição que Jesus Cristo ocupa. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Vão, portanto, e eu irei com vocês até o fim do tempo e até o fim da terra. Então esse Jesus não foi tirado de entre nós, mas exaltado à frente de nós e acima de nós. Né? Eu acho que esse é um pensamento que coteja, né, outros textos das Escrituras e atenua
essa falsa impressão de que o Senhor saiu daqui para lá. O Senhor não saiu daqui para lá. Nosso Senhor foi exaltado, né? A Bíblia diz aqui claramente que uma nuvem o encobriu, e esta nuvem aparece em diversas passagens das Escrituras como exaltação, glória. Então esse texto pode estar nos dizendo mais do que ausência, mais do que solidão, né? Esse texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que o nosso Senhor foi glorificado. Nosso Senhor ocupa a destra do Pai, né? Nosso Senhor glorificado habita agora conosco, né? No seu Espírito Santo, Ele mesmo. Então nós não precisamos pensar num Jesus que foi para o espaço. Para onde? Para a Lua, para Marte, para o Sistema Solar, para fora do Sistema Solar. Onde será que é a casa do Pai, né? Onde será que é? Algum lugar do espaço? Será que nós estamos distantes de Cristo? E em seu lugar Ele habita, Ele nos envia o seu Espírito Santo como um Deus substituto? Ou será que na habitação do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo habita plenamente conosco, ansiando conosco pelo tempo em que tudo isso chegará a esse grande até? Perguntas, reclamações, dúvidas? Diga. Bom, eu coloquei duas coisas. Eu pesquisei aqui na internet sobre Assunção, né? E, na verdade, a Assunção é aqueles dogmas da Igreja Católica. Sim, da Assunção de Maria. É especificamente sobre isso que você refere. Eles fazem uma diferença entre ascensão e assunção, né? Jesus é a ascensão, Maria é a assunção. Né? Isso. E outra coisa é a respeito do que você falou agora, né, que Jesus subiu ao céu. Então, para eles, o conceito de céu também é diferente do que o nosso céu. Uhum. Eles viam o céu, as nuvens, como algo inatingível. Sim. Enquanto que para nós, entre aspas, já foi lá. Exato, o espaço. Exatamente. Então, é isso aí, né? Nós aqui podemos pensar assim, a terra, né? O céu. O céu é o lugar de Deus, né? Lugar de Deus, né? Mas quando nós pensamos hoje aqui no planetinha Terra, né? Com o Sol, né? Os planetas aqui em volta e tal, né? Jesus foi para onde? Né? Foi para o Sol, foi para cá, foi para lá, né? Para onde ele foi? Né? Então, quando nós falamos de céu, nós não precisamos pensar em céu espacial, né? Nem o céu atmosférico, das nuvens, dos aviões, dos satélites, né? Nem precisamos pensar no céu da NASA, né? O céu o céu das galáxias, não precisamos pensar nisso. Precisamos trazer para nós o conceito de céu, glória. Essa é a questão. Eu coloquei aqui diversas referências que falam sobre a nuvem. Vocês podem pensar nisso depois com mais cuidado. Por exemplo, em Lucas 21, 27, que nós vamos ver na próxima aula, fala que Jesus voltará com as nuvens. Eu lhes garanto que essa nuvem gloriosa, como apareceu também na transfiguração, nuvem luminosa, não é a massa d'água que você atravessa de avião. Essa nuvem é uma imagem da doxa de Deus, da glória de Deus. Aquela nuvem que enchia o tabernáculo, a nuvem que encheu o templo, a nuvem que apareceu quando Jesus estava na transfiguração, como referência à glória de Deus. Então, percebe aí como nós temos que fazer uma transição aqui teológica, né? O céu é a glória. Significa que o nosso Senhor, que vestiu nossa carne, morreu nossa morte, derramou sangue O positivo. Vocês sabiam? Doador universal. Não, brincadeira, essa parte. Doador universal, né? Doou sua vida. Certamente era O positivo. Mas esse Jesus carnal, que sentiu dor, que teve seu lado perfurado, agora foi para o céu, é o céu de Deus, é a glória de Deus.
Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, né? É o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a nuvem que o encobriu não era a nuvem do Cinepar, né? Era certamente a glória de Deus, a doxa de Deus, né? Então é importante... Ele fala que é a poeira dos seus pés. Não, aí é outro sentido, é verdade. Aí é uma imagem mais, digamos, poética, né? De um Deus que caminha, que batalha e tal, né? Quem mais ia falar? Também podemos notar que quando Jesus terminou o seu ministério aqui na terra, ele tinha que tomar o quê? O trono, né? Sim. Ele foi pro trono. Sim, exato. Aí ele mandou o Senhor. A Trindade, né? Sim. Temos que pensar em Deus, trino, né? Trino. Então Deus está aqui também. Exatamente. A questão do Deus Trino, nós podemos pensar assim: Deus está todo presente onde quer estar. E Ele quer estar conosco, por sua própria iniciativa. Ele está totalmente presente. Nós é que não estamos totalmente presentes nele, por causa ainda do que Deus não terminou de fazer na nossa vida, né? Essa questão do trono também, veja, irmãos, o que é o trono, né? Será que existe um trono de ouro, 4 pés, flutuando no espaço, com um senhor vestido de branco, com um cetro na mão? Ou este trono é uma ideia, uma imagem do Deus Todo-Poderoso que governa, dos reis, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o absoluto, o que dispõe de tudo? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Dispõe de tudo, pode tudo, efetivamente. Enche os céus dos céus, né? Então nós trabalhamos aqui com imagens da nossa realidade, né, para nos remeter a isto que transcende a nossa compreensão. Mas, de qualquer forma, esse texto aqui está nos dizendo, é como se fosse uma cena ao contrário, né? Nós estamos aqui, né, Jesus dando as últimas palestras a respeito do reino de Deus, as últimas perguntas, as últimas recomendações. Talvez tenha cantado um hino, talvez tenha orado e falou: meus filhos, é chegada a hora, né? Vou para o Pai. E foi desaparecendo da frente deles e subindo. E os discípulos ficaram, né, pasmos, olhando aquilo, né? Imagina um homem no meio de nós começa a subir, distanciar-se. Não sabemos nem como pode ser isso, né? E esses irmãos aparecem no meio da igreja reunida, né, com roupas elegantes, né, e diz: o que vocês estão olhando para cima? Jesus mandou olhar para frente, mandou ir em frente, né? Vocês vão receber a unção do Espírito Santo e vão caminhar para frente, né? Então, essa é uma imagem que nos ajuda a fazer a visualização de algo real. Jesus Cristo virá em pessoa, de modo visível, real. E aqui não precisamos avançar para a ficção, não precisamos pensar em nada que não esteja dito. Não precisamos projetar nada. Apenas assegurar a promessa e a esperança. Ok? Só um detalhe. Em Mateus 28:20, atualizada diz... até a consumação do século. Sim. Mas parece que isso significa final dos tempos. Ah, sim. Ah, não. É do século ou dos séculos? Do século. Do século, essa tinha que ver como é que está no original, mas certamente dos tempos. Porque você falou Dos outra tempos. expressão ali, né? Falei tempo, né? Século, de qualquer forma, remete a tempo, né? Em terra, Samaria, geografia... Não seria né? século no sentido Espaço, literal, tempo. então, né? Não, com certeza não. Aliás, nem sei se eles usariam essa expressão nessa época, né? Exatamente. É uma tradução, devemos ver depois o original o que diz. Provavelmente diz as eras, né? Eu não sei dizer, mas seria algo interessante de observar. Vamos então para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, para meditarmos, né, sobre palavras
e o contexto desta explanação do apóstolo Paulo. Vamos ler ali então, versículos 13 a 18, capítulo 4. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorantes aqui não é ofensa, tá, irmãos? Ignorantes aqui é não saber. Não queremos que vocês desconheçam estas coisas. Ignorantes com respeito aos que dormem. Dormem aqui também não é dormir, né? Um eufemismo para morrer, né? Para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Os demais que não têm esperança. Subentende-se, vocês que têm esperança não são ignorantes das promessas futuras, não têm que se entristecer como eles, que não têm esperança, né? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Traduzindo no bom português, né? Deus, pelo poder de Jesus, pela vida de Jesus, trará com ele na sua vinda os que morreram, os que já tiverem morrido. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, palavra do Senhor. Paulo faz uma distinção quando é a opinião dele e quando é a palavra do Senhor. Então, essa é a palavra que ele recebeu para a igreja. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens de novo, né? Para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, a primeira coisa que nós devemos observar aqui é o contexto desta passagem, né? Parece para nós que o apóstolo Paulo nem pretendia dar uma lição a respeito da escatologia. Parece que não é sua intenção descrever os fatos, né? O contexto aqui da epístola é outro. Uma igreja que não está sabendo lidar com a morte dos seus irmãos. Morte por perseguição, né? Ou morte por doenças ou por qualquer outra causa. Não está sabendo relacionar a morte dos membros da igreja, né? Imagina uma igreja lá no Estado Islâmico, né? E vendo seus irmãos sendo arrastados, presos, mortos, ou doentes, ou enfermos, ou idosos, né? Que por esta razão estariam perdendo a promessa da vinda de Jesus. E estavam ficando tristes por isso. Então, o contexto desta passagem é este. Paulo está se reportando a uma igreja, dizendo para que eles continuem firmes. Depois vocês leiam a epístola, dizendo que eles não têm esmorecido por causa do sofrimento, que eles têm sido perseguidos, mas têm se mantido firmes, né? Depois, na segunda epístola, vocês vão perceber alguma confusão, alguma falsa doutrina, algum engano que estava ocorrendo no meio da igreja. Dentro desse contexto, Paulo escreve esta passagem para dizer: meus irmãos, não é assim como vocês estão pensando. Nós não temos vantagem nenhuma sobre eles. Nós, os que estivermos vivos, e Paulo aqui se inclui, né, que mostra como a esperança é algo dinâmico,
Paulo fala, eventualmente, né, nós os que estivermos vivos. Ou ele está pensando nele, como alguém que espera a vinda do Senhor, ou ele está se colocando no lugar da igreja que adentrará os séculos. Né? Nós, os que estivermos vivos, iremos juntos com os nossos irmãos falecidos para o Senhor, de modo que não haverá vantagem alguma, precedência alguma. Então é importante que vocês entendam aqui o drama desta igreja, porque essa é uma carta pastoral, o drama desta igreja e a resposta que Paulo está dando para o drama. Né? Olha, meus irmãos, não ignorem os fatos. Né? Vocês são pessoas que têm esperança. Onde está a esperança de vocês? Vocês não têm que se entristecer de ficarem perplexos por causa dos sofrimentos da vida. Então aqui vou lhes contar algo. E então ele conta algo para, digamos, já que a necessidade da igreja é muita, então eu vou aqui abrir um segredo para vocês. Deu para entender isso? O contexto primeiro. Porque o contexto aqui é importante para entender a ordem dos eventos. Tá? Veja, nem o Sermão do Monte fala de todos esses detalhes. Nós vamos ver na próxima aula, quando Jesus fala que o Filho do Homem virá com as nuvens do céu, né? E os seus anjos. Vamos até olhar esse texto, só para amarrar essas pontas, né? Mas eu vou ver Mateus 24, nós vamos vê-lo com mais detalhes na próxima aula. Mas Mateus 24, 29, fala assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Nuvens de novo. A nuvem está sempre aonde o Senhor se manifesta. Tá? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Tem uma outra versão que fala das extremidades dos céus e da terra. Né? Os vivos, no caso. Oi? Aqui significa vivos. Então, aqui ele fala uma outra extremidade dos céus. Eu não sei se é Marcos, vamos ver lá, já que eu entrei aqui, né? Marcos... E também não fala que aqui mostra ele sozinho, pelo menos oculta o fato que os mortos ressuscitados... Exatamente, isso que eu estou dizendo. Em Tessalonicenses, nós temos a oportunidade de ver uma abordagem mais completa. Né? Deixa eu ver se é Lucas que fala... Jerusalém, vinda do Filho do Homem. Com poder e grande glória, não é isso mesmo. Os quais, dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ok, depois eu vejo isso com mais detalhe. Vamos voltar para Tessalonicenses, tá? Então, expliquei o contexto do texto, tá? E agora então vamos entrar no que ele descreve aqui. A partir do versículo 14, então. Irmãos, se Jesus morreu e ressuscitou, então está garantido que aqueles que são dele ressuscitarão, virão com ele, os que dormem. Assim como Jesus ressuscitou, os cristãos, aqueles que são dele, ressuscitarão pelo seu poder. Então isso está garantido, né? Se os irmãos morrem enquanto esperam, se esse até for surpreendido pela morte, não se preocupem. O Senhor, o primeiro de nós, ressuscitou. Né? Agora no versículo 15, aqui ele vai responder o problema da igreja. Né? Ainda vos declaramos isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Significa dizer que quando nosso Senhor vier,
né? Vamos colocar aqui a terra, né? Quando nosso Senhor vier, Jesus vier, 2 grupos estarão à sua espera, né? Os vivos e os mortos em Cristo. Isso é chamado a primeira ressurreição. Então Paulo está dizendo o seguinte: aqueles que dormem ressuscitarão primeiro, porque o Senhor, versículo 16, o Senhor, dada a sua palavra de ordem, é Ele que sabe a hora e o tempo, né? Ouvida a voz do arcanjo, envolverá as hostes do céu, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui quase faz a gente lembrar que os últimos serão os primeiros, né? Porque olha o capricho de Deus, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então esse grupo aqui é ressuscitado, né? E esse grupo aqui, arrebatado. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então a precedência é equalizada aqui, né? Então, é equacionada. Um encontro. Isso. Né? Porque os mortos vêm em companhia de Jesus. Pelo menos a minha versão fala isso. Ok. Pode ser porque fala trará em sua companhia os que dormem. Né? E aí se a gente casar lá com Mateus, fala das extremidades dos céus. Né? De qualquer forma, ressuscita. E a ressurreição tem que ser aqui. Né? Então é um evento para a gente pensar. Não seria ali a ressurreição do corpo? Sim, ressurreição, sim. Então, eles vêm e buscar o corpo, seria isso. Como? Eles que vêm com Jesus. Vêm para pegar o corpo. Tem almas penadas, buscar o corpo aí. Gente do céu, segura os nós aí na cabeça, meu Deus. Isso é um milagre, o maior dos milagres, né? Porque, irmãos, onde estão os corpos dos que morreram? Né? Então isso é um milagre completo no qual não dá para entrar. Lá em 1 Coríntios, isso será chamado de mistério. E como mistério ficará. Né? João também diz, não está revelado o que haveremos de ser. Então aqui não dá para entrar. Deixa eu ler de novo então a sequência, né? Versículo 15 de novo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso. Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum, esses aqui não precedem esses. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Até aqui nós estamos em par, né, com Atos 1, com Mateus 24, né? Descerá dos céus, vinda do Senhor. Descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição é em corpo glorificado. Né? Lá em Apocalipse fala que a terra dará os seus corpos. Né? Então, aqui é um mistério impenetrável. Né? Eu não vou entrar nisso porque a Bíblia não entrou. Né? Depois nós, os vivos, os que ficarmos vivos, né? Seremos arrebatados juntamente com eles. Então aqui a diferença some, né? Esse junto aqui, né? É temporal, né? Junto, né? Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor. Então o Senhor desce até as nuvens, né? Nuvem. E nós vamos todos juntos ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, um encontro, né? Encontro para sempre. Então, em 2 tempos. Ele com ele mesmo. Oi?
Oi? Dele por ele mesmo. Encontro dele para sempre. Com ele para sempre. Estou suando. É que ele continua. Não, não precisa. Perguntas Então, ainda sobre a... Né? Hã? Jesus descerá primeiro, Sim. depois os mortos ressuscitam e Todos sobem juntos. não Ao o encontro do primeiro Senhor. com Não. os mortos. Não. Agora veja, isso tem que ser lido dentro do contexto em que a igreja está lamentando o destino dos que morreram, né? Tipo, eles então não participarão do encontro com o Senhor. Isso é importante, né? É necessário pensar na pergunta que está sendo colocada para apresentar a resposta. É como se nós aqui estivéssemos esperando a vinda de Jesus, né? E pensando, e os nossos irmãos que morreram, né? E os nossos entes queridos, o que será deles? E Paulo está dizendo, não, irmãos, a nossa reunião, a grande igreja, né, se reunirá ao mesmo tempo e iremos para o encontro do Senhor juntos, de modo que não há precedência, não há privilégio, né, não há prioridade, né? Encontro do Senhor para sempre. O ponto central, né? Eu sei que o texto desperta de várias questões, mas o ponto central não é as minúcias, mas o encontro com o Senhor. Essa é a questão, né? Que a longa espera caminha para um até, e nós encontraremos o Senhor, encontraremos uns aos outros, encontraremos nossa própria identidade, e para sempre. Esse é o ponto da mensagem, né? Quando não se tem este ponto, então nós caímos nas ficções e nas especulações, né? Diga. Não sei se eu posso Depois falar diz isso mais. ainda, mas aqui diz, não fala em nenhum momento subir, né? Mas subentende que arrebatar é tirar de um lugar. Eu vou falar de palavra por palavra. Arrebatar, sim, porque veja, está subentendido, né? Que se o Senhor está nos ares, veja, aqui não dá, olha como o texto é acidental, ou seja, ele não é um texto que visa descrever todos os detalhes. É como se Paulo tivesse levantado a cortina, né, para mostrar ali alguma coisinha para atender uma necessidade da igreja, um drama da igreja, mas não fala a sequência dos eventos. Não fala para onde vai. Não fala. Por isso que eu estou dizendo, né? O texto diz expressamente isso. Como fala que nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, nas nuvens, aonde Ele vem, então, certamente está subentendido aí, né? Mas tem o termo aqui, arrebatados, né? Que a gente precisa ver, que trata de uma subida. Daí talvez é aí que entra a ficção, porque fala que a entra gente uma especulação, foi né? arrebatada. Aí Sim. entra Tim LaRue, seus livros. Sim, exatamente. Porque subiu, dá a entender que voltou com Jesus para o céu. Exatamente. Essa é a pergunta que esse texto não responde. Essa é a pergunta que esse texto não responde. O irmão aí, o Einstein, ele fala o seguinte. Ele fala assim, ó, vamos dar uma melhoradinha aqui no gráfico, né? Assim, do céu, o céu que já está aqui, né? Jesus desce até as nuvens. Jesus desce até as nuvens. Nós subimos até o Senhor nos ares. E aqui há o grande encontro. O casamento, né? É o casamento aí, o casamento daí. Não vou falar em casamento porque o texto não diz ainda, né? Então, não vou usar esse termo. Não vou usar esse termo, né? Seria muito complicado. A pergunta aqui que o texto não trata, ele apenas fala, estaremos com o Senhor, onde o Senhor estiver, estaremos com Ele. Esse é o ponto. Por isso que eu estou dizendo, o ponto aqui é o Senhor. Essa é a questão. O motivo da alegria é o encontro com o Senhor, né? Então, a pergunta que o Royston coloca no livro é a seguinte: quem é que vai fazer duas vias? É Jesus que vai voltar ou nós que vamos voltar, né? Com ele.
Jesus faz uma via só, daqui e daqui para a terra. Essa é a vinda do Senhor. Assim como viste subir, assim também voltará para vós. Então voltará, né? Ou é a igreja que faz uma via só, uma via de subida e daqui para lá, e Jesus então volta, né? Isso o texto não diz. Então, não diz. Entenderam a questão? O encontro se dá nos ares. Quem é que vai fazer a via de volta? A igreja para a terra com o seu Senhor, porque ele fala, estaremos com o Senhor. Se o Senhor vier para a terra, estaremos com ele, né? Ou é Jesus que faz a via de volta, né? Ele vem e vai. Nós fazemos uma via só, né? Fazemos uma escala na nuvem e depois subimos, né? Ou é Jesus que vem aqui e daqui vem conosco. Isso o texto não diz. Não é sua intenção dizer, né? Na verdade, nem importa, né, Eliseu? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Problema que a gente vai Esse é o ponto. Esse é o ponto. É a Não vai noiva haver que separação, né? Mas Hã? não vai haver mais separação. Esse de é o nós ponto. com eles. Veja, essa igreja está dramatizando o que será de nós se morrermos e não virmos nosso Senhor. A ressurreição ainda não é uma doutrina assentada, não é uma doutrina consolidada. A doutrina da ressurreição é algo chocante. Vejam quando Paulo prega a ressurreição no Areópago. As pessoas dizem, deixa pra lá, isso aí é balela, isso não faz o menor sentido. Esses irmãos são gregos, crendo na ressurreição, mas eles ainda não a entendem. E eles não podem entender a morte, a incidência da morte nesse até que. Como será isso? Paulo está apenas respondendo esta questão. Não está fazendo ficção, não está descrevendo nada, está dizendo aquilo mesmo que Jesus falou. Isso não é da competência de vocês. A competência de vocês é a missão. Mas será num dia nublado. Se for a nuvem da Cinepar, sim. Se for a nuvem da Cinepar, sim. Mas se for uma nuvem espantosa, né? Daquela que fez Pedro perder o rumo de casa, né? Curitiba aqui, então pode ser qualquer dia. Ismael ia falar? É interessante que esses mesmos cuidados que os irmãos tinham lá no primeiro século, nós estamos tendo aqui, e com muito mais ênfase. Sim. Estamos vendo o problema acontecer, né? Sim. E imagina se nós não tivéssemos essa esperança. Sim. Que seríamos como os islâmicos, eles vão nos matar para ganhar o céu. Não, nós já temos então, realmente, eu creio nesse intermediário aí, porque a terra vai sofrer as consequências. Jesus ele tirou lá. Vou tirar vocês daqui antes que eu. Então, mas o problema, veja, por isso que nós temos que ir passo a passo, né? Porque essa doutrina da vinda do Senhor, ela tem sido sistematizada, né? E acoplada e montada, né? De uma maneira que às vezes você tem que glosar peças, né? Eu prefiro manter as peças aí como elas foram dadas, né? E respondendo às questões práticas postas, né? Esse texto aqui, o centro dele, e se não for esse o nosso centro também, né? A nossa perspectiva está equivocada, né? É encontro do Senhor, né? É a Ele que amamos, a Ele que servimos, nele que esperamos, e é o encontro dele que esperamos. A irmã que mencionou o casamento, né? Essa palavra encontro é a mesma palavra de Mateus 25, quando fala das noivas, das virgens, né? Que fala, eis o Senhor, vamos ao encontro dele. Então esse é o clímax da nossa esperança. É quando a esperança encontrará seu objeto, né? Então estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros
com estas palavras. Estimulem-se uns aos outros com estas palavras. Né? Deixe-me passar para vocês aqui algumas palavras importantes que eu acho que talvez nos ajude a entender. Primeiro é a palavra arrebatamento. Eu coloquei aí no verso da folha uma etimologia da palavra. A palavra arrebatar, que acabou se tornando uma grande doutrina, né, a doutrina do arrebatamento da igreja, né, ela depende basicamente desta palavra. Então é a única palavra que fala de arrebatamento. E se você ler aqui os textos que eu coloquei, você vai ver que arrebatar é pegar, né? Pegar, não apenas levantar, né? Tomar algo para si, mas tirar. Essa é a palavra arrebatamento, que pode dar uma ideia até de rapto. Por isso se fala, né? Não sei se em inglês se fala rapto, não sei, rapture da igreja, arrebatamento, o grande rapto, né? Que para nós raptar é sequestrar alguém, pegar alguém, né? Então essa palavra do arrebatamento, aqui nesse texto, está dizendo obrigatoriamente de uma subida. E isso aqui já é absolutamente perturbador, né? Porque Paulo aqui não fala dos detalhes. Ele fala que os irmãos mortos ressuscitarão. Nós não temos a menor ideia do que isso significa, porque nunca vimos alguém ressuscitar. Apenas vemos pela fé nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo 1 João, fica aparecendo, né? Em 1 João, capítulo 3, versículo 1, fala assim, 1 João, capítulo 3, versículo 1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. João não sabe o que seremos. Não sabe. Mas ele sabe o seguinte: sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Nós não sabemos o que é ressurreição. Não conhecemos outro corpo que não seja esse aqui que temos. E é isso que sabemos e é isso que temos. Semeamos nosso corpo na morte para decomposição. Pode ser cremado, queimado, triturado, as mais diversas formas de morte que se tem notícia, né? Morreram pessoas aí na subida da serra aí, tem que ser identificada por arcada dentária. Como é que vai ser ressuscitado? Não sabemos. Não sabemos. Sabemos que assim como ele é, nós seremos. Isso é que sabemos. E sabemos também que aqueles que estiverem vivos, né? Agora vamos lá para 1 Coríntios 15. Eu vou passar muito rapidamente por esse texto, porque nós voltaremos a ele. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, Paulo fala o seguinte, aqui a dúvida já é outra. Aqui a dúvida é sobre a ressurreição, né? É outra dúvida, portanto outra resposta. Versículo 51 ele fala, eis aqui, irmãos, vos digo um segredo. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aqui ele fala de transformação. Para os Tessalonicenses não. Ele fala que seremos arrebatados. Mas arrebatado como? Esse meu corpo pode flutuar? Pode contemplar o Senhor? Pode entrar na glória do Senhor? Este meu corpo? Não. Aqui ele diz, versículo 50, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nós não somos habilitados à presença de Deus. Por isso estamos ausentes de Deus. Não podemos coabitar, não podemos subsistir na presença de Deus. Mas ele fala no versículo 51, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará
os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados todos. E aqui não fala mais nada. Não fala de subir, não fala mais nada. Fala que os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e muda de assunto. Porque aqui a resposta, a questão é outra, né? Então, a outra palavra importante aqui, só para eu ir avançando, a gente volta nesse assunto na próxima aula, é a palavra encontro. Porque essa palavra encontro aqui, ela nos dá uma chave de interpretação razoável, né? Então veja, essa palavra, quando foi usada por Paulo, ela era usada para visitas